minutos, 22 graus a temperatura. Alessandra, vou te fazer uma perguntinha. Nas últimas semanas, qual foi o principal sintoma que você teve que talvez possa estar relacionado com esse período do ano, enfim? Dores de cabeça. E até comentei antes que eu acho que eu tive todas as dores de cabeça possíveis, porque uma hora doía na frente, outra perto da nuca, depois do lado, em cima dos olhos. Pois é. Uma pressãozinha um pouquinho alta. São alguns sintomas que acabam aparecendo em momentos com maior demanda, maior estresse. E, inclusive, fica essa pergunta para o nosso ouvinte aqui no 999-7750-33 para falar sobre essas queixas de dores de cabeça. E a gente vai conversar agora sobre este assunto com a fisioterapeuta Bruna Moro, porque tem casos em que a fisioterapia é muito benéfica para aliviar essas dores. Um bom dia. Bom dia meninas, bom dia aos nossos ouvintes. Então, essa queixa de dor de cabeça da Ali, ela tem sido bem frequente no consultório, ainda mais agora, nessa época de final de ano. E como tu comentou, né, Dani, o físio, ele não trata todos os tipos de dor de cabeça. O termo técnico até para dor de cabeça é cefaleias. Então, se às vezes eu usar o nome cefaleia, vocês já sabem que é dor de cabeça. Então, o que a gente sempre precisa? Avaliar este paciente. Então, eu preciso saber qual que é a frequência, a intensidade, a duração, aonde acontece essa dor, para eu poder saber se se enquadra para a gente tratar com o físio ou não. Tem alguns tipos que são mais comumente tratados pela fisioterapia e a gente tem excelentes resultados, Dani. Que, por exemplo, é a enxaqueca, que a gente chama ela de um nome bem bonitinho, que é migrânia. A cefaleia atribuída a DTM, que é a disfunção temporomandibular, que é nessa articulação logo à frente do nosso ouvido. Tem também a cervicogênica, que ela tem uma característica por ser de origem cervical, e também a tensional. Então, essas 4 são as principais que o físio trata. Porque nós temos centenas de dores de cabeça. Mas o que a gente consegue excelentes resultados com a físio, hoje a gente já sabe, baseado em literatura, são esses 4 tipos. E como funciona essa fisioterapia? A cada quanto a pessoa precisa fazer? Então, Dani, isso vai depender muito de como que o paciente chega pra gente, né? Tem alguns casos que eles vêm numa queixa mais aguda, que ele tem menos de 3 meses. Alguns pacientes já chegam numa fase bem crônica. Tem pacientes que vêm pra físio dizendo, olha, eu tenho dor de cabeça há mais de 5 anos. Ou, a vida inteira eu tenho dor de cabeça, não me lembro de momentos sem dor de cabeça. Então, isso também é importante pra gente ver como é que vai ser esse tratamento. Então, eu gosto de fazer uma boa avaliação, entender bem a queixa desse paciente e, a partir daí, a gente vai montando um plano de tratamento. Eu começo sempre, eu gosto bastante de, no início, ver o paciente com uma maior frequência, mas depois eu oriento sempre muito bem esses pacientes, porque eu sempre digo, é 50% o trabalho da físio e 50% do que o paciente faz em casa, as atividades domiciliares. Então, todos os meus pacientes, eles saem com orientações, eles saem com temas. Então, a gente consegue depois ir espaçando as sessões até que eles consigam ter a alta da físio e, de repente, eles voltem por uma demanda mais... Ai, Bruna, eu tive uma crise de enxaqueca muito forte esse final de semana. Tô com bastante dor cervical, por exemplo. Mas, normalmente, eles têm o autocuidado e com as orientações eles conseguem ir manejando. Então, é possível fazer esse acompanhamento nestes casos de dor de cabeça. Só vamos repetir, Bruna, quais são os principais casos que a físio Então, atua? a enxaqueca, tá? Que é uma dor de cabeça que todo mundo mais ou menos conhece. A tensional, que é a mais comum que a gente pega no consultório, que a pessoa tem alguns pontinhos, gatilhos que a gente palpa e consegue bem localizar a dor. A cervicogênica, que ela tem origem na cervical. E a cefaleia atribuída a DTM, que é a disfunção temporomandibular. Ali a articulação bem na frente ali da nossa orelha. São as 4 principais. Que podem ter essa ajuda, né? Esse tratamento muito bom, essa resposta boa da fisioterapia. Nós temos perguntas? Isso, Dani. Antes eu ia fazer um comentário, só que muitas vezes quando a gente pensa na dor de cabeça, a gente pensa em remédio, né? E eu, na última semana, pensei muito nisso. Importantíssimo isso, Ali. E qual que é o problema? Que a maioria ou vai pro Google, ou toma o remédio que acha o melhor, ou o que o vizinho toma, e esse tem um grande problema. Um é a automedicação. E outro é a gente fazer uma cefaleia, uma dor de cabeça, por o abuso de analgésicos. Isso é muito comum. Pacientes que chegam no consultório
dizendo, eu tomo muitas medicações. Então, o que é sempre importante? Uma avaliação por um médico, ainda mais um neurologista, porque tem alguns medicamentos que eles podem prevenir as crises de dor de cabeça, como também são os abortivos, que a gente usa no momento da crise. Um exemplo bem comum, pacientes com enxaqueca. Se eu tomar alguns remédios que são associados à cafeína, que tem vários que são relaxantes musculares, que é algum mais cafeína. São comumente, a gente até tem cefalívio, enxaque, o paco, eles têm cafeína associado. Imagina que o paciente com enxaqueca, o cérebro dele já é hiperestimulado. E a cafeína é um estimulante. Então, tem uma grande chance de ir cronificando essa enxaqueca por o abuso desses medicamentos. Não são coisas muito que eu tenho que ver qual é a medicação que o paciente toma. Precisa, às vezes, também pedir uma avaliação com um neuro pra gente, porque muitas vezes precisa dessa parte também do medicamento pra gente estar ajudando esse paciente a sair dessas crises. Fica aquela junção, né? Alguns casos. Tem aqui pacientes, ouvintes, que nos mandam sobre uma pessoa aqui que tem dor de cabeça há mais de 10 anos. Olha ali. Ah, não, a criança tem 10 anos e meio e seguidamente tem dor de cabeça, a ponto de precisar tomar remédio e mesmo assim demorar para passar. Aqui é um caso que precisa ser avaliado. Isso aí. Aí a gente avalia bem, a gente tenta ver. Pode essa criança estar fazendo um bruxismo. Outra coisa também, em criança, nos chama bastante também atenção, também da gente procurar um neuro. A gente diz que tem algumas bandeiras vermelhas, então, uma delas é também dor de cabeça em crianças, tá? Que é importante a gente ter a avaliação do neurologista, mas daqui a pouco pode ter um bruxismo associado, pode ter alguma parte também da visão. Então, tem algumas coisinhas que a gente precisa buscar e dar uma investigada. Mas também a gente acaba atendendo crianças e adolescentes, que é um sintoma bem comum. A Marta nos mandou uma mensagem. É normal o homem ter dor de cabeça? Às vezes meu marido fica até dias com dor de cabeça. Até essa era uma pergunta que eu ia fazer pra ti. Se existe mais, por exemplo, dores em cabeça em mulher ou homem? Então, Ali, alguns tipos de dor de cabeça, como por exemplo a enxaqueca, que é uma bem comum, a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. Então, a enxaqueca ela é mais comum em mulheres. São 3 mulheres com enxaqueca para cada um homem, tá? Por que é mais comum em mulheres? Por causa que a mulher tem toda aquela parte dos hormônios, tá? Mas homens também têm muita dor de cabeça. E eles podem se enquadrar em diversos tipos. Até mesmo pode ser uma enxaqueca, mesmo que não seja tão comum. Olha aí. Bem importante fazer esse acompanhamento e não levar a dor de cabeça como algo vai passar. Vai passar e sempre ir se automedicando, sabe? Hoje, o que a gente sabe que funciona muito bem para dor de cabeça? Então, toda essa parte do cuidado com a físio, quando que a gente consegue ajustar bem ali. Atividade física, um sono de qualidade é extremamente importante, tá? Hidratação. Então, a importância de tomar água, que é uma das primeiras coisas. O paciente chegou no consultório e pergunta, como é que tá o consumo de água? Não tomo muita água. Então, base para tratar uma dor de cabeça. Preciso da hidratação, preciso que o paciente tome água. Outro fator bem importante, a alimentação. A gente sabe hoje que o intestino é nosso segundo cérebro. Então, eu preciso também estar com esse intestino bem controlado para também poder tratar a minha dor de cabeça. Inclusive, tem muitos alimentos que as pessoas falam que são gatilhos para dor de cabeça. Tem a banana, tem o café, tem chocolate, tem queijos, gorduras, os adoçantes, os embutidos. Então, muitas vezes eu preciso dizer para o paciente, olha, eu preciso que tu procure uma nutri, sabe? Para ter uma alimentação mais balanceada. Então, atividade física, o sono, como eu já comentei, e também técnicas de relaxamento. A gente sabe que hoje os estudos mostram que tem benefícios. Então, por exemplo, uma respiração diafragmática, uma meditação. Atividades que eu consigo diminuir estresse e ansiedade. Então, muitas vezes eu preciso da terapia. Muitas vezes esse paciente é voltar de fazer mais coisas que fazem bem para ele, que ele se sente bem, que ele sente que o estresse alivia. Que o estresse e a ansiedade têm uma ligação muito grande com a dor de cabeça. Então, é importante analisar o teu dia a dia, enfim, os teus hábitos, mas a gente deixa esse recado que a fisioterapia pode sim ajudar. E alguns dos exercícios as pessoas vão seguindo fazendo em casa. Isso, Dani. Então, o que eu sempre uso lá no consultório? Muita terapia manual, então é muito mão. Ensino exercícios e dou toda uma parte de orientação e de exercícios para casa, para que o paciente consiga se manter muito bem. A gente já sabe, tem alguns exercícios que já são documentados, tem base em
em ciência, que funcionam muito bem para dor de cabeça. E aí eu falo, né? É 50% a parte do paciente de fazer em casa e ter todo esse autocuidado. Mas a gente tem resultados muito bons quando a gente consegue unir tudo isso. E existem também aqueles momentos que você está numa crise e tem alguns pontos, enfim. Que a gente consegue isso aí, que eu até ensino para o paciente muitas vezes relaxar a região ali do lado do olho, do cantinho do olho, que são as têmporas. Que às vezes usar uma compressa gelada ou uma compressa quente, ir lá fazer os exercícios, aumentar o consumo de água naquele dia que eu já acordei e disse, acho que vai me dar dor de cabeça, sabe? Então isso também são algumas coisas que a gente instrui o paciente. Bacana, né? Bacana o nosso bate-papo. Outros ouvintes interagiram conosco? Sim, a Vilma mandou bom dia. Sofri há anos com dor de cabeça. Só agora descobri que o problema é dentário. Pode acontecer assim. Isso aí, tem algumas dores de cabeça que a origem é do dente. Que a gente fala, né? Que a dor não é... que às vezes a pessoa diz assim... Ai, meu Deus do céu, tem uma dor ali, eu não sei do que é. E vai a uma origem dentária realmente. Então, muitas vezes também, eu preciso contar com a colaboração do dentista para dar uma investigada. Pode ser do dente essa dor? Então, tudo assim, ó, tudo é uma questão bem de avaliar o paciente. Quer dizer, aonde que te dói? Aqui. A gente vai lá, examina tudo. E qualquer coisa, a gente encaminha o paciente para outros profissionais. Acho que o que não pode, né, Bruna, é você começar a se adaptar a ter essa dor, aceitar essa dor. Eu falo, ninguém precisa conviver com a dor, né? Então, a gente tem outras estratégias. Se daqui a pouco chegou para mim, eu fiz a avaliação. Olha, não se enquadra na físio, eu acredito que tu deva procurar um dentista, um nutricionista, um neurologista, um psiquiatra. Isso também a gente consegue estar fazendo esse encaminhamento da pessoa. Muito bacana, bate-papo interessante aqui falando sobre como a fisioterapia pode auxiliar para quem tem dor de cabeça. Já tem mais ouvinte mandando que vai falar para o seu familiar, investigar isso e pensar nessa possibilidade da fisioterapia. Exatamente. Então, a gente agradece muito a presença da fisioterapeuta Bruna Moro. Eu que agradeço o convite e é sempre um prazer estar aqui com vocês, encerrando mais um ano, né? Isso aí, já ia dizer, né? A gente já aproveita para desejar um excelente fim de ano. Como estávamos conversando, né? Essas últimas semaninhas tendem a ser bastante movimentadas, bastante trabalho, mas logo mais tem os dias... Os períodos de férias. De relaxamento, assim, para começarmos 2025, esperamos renovar essa parceria também. Com certeza, muito obrigada. Esse foi o nosso quadro Saúde e Bem-Estar com a fisioterapeuta Bruna Moro. O Saúde e Bem-Estar sempre em nome de Vivere Clínica de Oncologia, atende a convênios junto ao Hospital São João Batista em Nova Prata. Fonoaudióloga Josiane Mesquita, atendimento na Clínica Nossa Senhora de Lourdes. Maria Angular Dauas, médica oftalmologista, atende crianças e adultos no Centro Clínico do Hospital Comunitário. E cirurgia dentista Pamela Sartori, atendimento junto ao consultório do dentista Marco Aurélio Balotin Sense, na Marechal Deodoro 326. Agora 10h29, 22 graus a temperatura, intervalo e já voltamos com o Temática.